Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 26. Os Dedicados. Em frente e de volta. Adão estava caído no vale de areia, agarrado aos filhos chorosos de seu filho morto, apertando os olhos deles no casaco esfarrapado. Lágrimas também corriam por seu rosto, mas silenciosas, enquanto o observava com cautela. Aos 5 e 6 anos, Maigran e Lewin tinham o direito de chorar. Adão surpreendeu-se em ver que ainda restavam a ele algumas lágrimas. Alguns carroções estavam pegando fogo. Os mortos jaziam onde haviam caído. Os cavalos já tinham sido retirados, exceto pelos ainda presos a alguns carroções que tinham sido esvaziados no chão. Pela primeira vez, não notou os objetos encaixotados que as Aes Sedai haviam entregado aos cuidados dos Aiel, jogados de qualquer jeito no chão de terra. Não era a primeira vez que via aquilo, ou mesmo Aiel mortos, mas dessa vez não se importava. Homens com espadas, lanças e arcos. Os homens haviam executado a matança. Levavam os carroções vazios. Com mulheres. Viu Ria, sua filha, sendo jogada em um deles junto com as outras onde ficavam, imprensadas feito animais, presas por assassinos às gargalhadas. A última de seus filhos. Eowyn morrera de fome aos 10 anos. Sorelle aos 20, da febre que os sonhos prenunciaram. E Jaren se atirou de um penhasco um ano antes, aos 19, quando descobriu que podia canalizar. Marinde morrera naquela manhã. Adão quis gritar. Quis correr até lá e impedi-los de levar sua última filha. Dar um jeito de impedi-los. E se surgisse de repente? Eles o matariam e levariam Ria assim, mesmo assim. Poderiam matar as crianças também. Alguns daqueles corpos espalhados no próprio sangue eram pequeninos. Maigran agarrou-se a ele como se pressentisse o que o avô poderia deixá-la. E Lewin se enrijeceu, como se quisesse abraçá-lo forte, mas se achasse velho demais. Adão alisou os cabelos dos dois e manteve os rostinhos apertados no casaco. Mas obrigou-se a assistir à cena, até os carroções seguirem caminho, rodeados de cavaleiros aos berros, até depois que os cavalos já estavam quase sumindo de vista, rumo às montanhas fumegantes que se enfileiravam no horizonte. Só então se levantou e soltou as crianças. Espere por mim aqui, disse a elas. Espere até eu voltar. Agarrados um ao outro, os dois encararam com os rostos lívidos e molhados de lágrimas e a sentiram, ainda em dúvida. Ele caminhou até um dos corpos e rolou para o lado com delicadeza. Siedre poderia estar dormindo. O rosto era o mesmo que ele via a seu lado todas as manhãs ao acordar. Era sempre uma surpresa notar os fios cinza nos cabelos acobreados. Ela era seu amor, sua vida, sempre jovem e nova para ele. Adão tentou não olhar o sangue que empapava a frente do vestido e a ferida aberta debaixo dos seios. O que vai fazer agora, Adão? Diga. O quê? Ele afastou os cabelos de Siedre do rosto. Ela gostava de se arrumar. E pôs-se de pé, virando devagar para confrontar o bando de homens raivosos e assustados. Selwyn era o líder, um homem alto e de olhos fundos.
Ele deixara os cabelos crescerem, como se para se disfarçar que era Yael. Vários homens tinham feito o mesmo. Não fazia diferença, nem para esses últimos invasores, nem para os que haviam vindo antes. Vão enterrar nossos mortos e seguir em frente, Selwyn. Ele voltou os olhos para Siedra outra vez. O que mais há para fazer? Seguir em frente, Adan. Como é que podemos seguir em frente? Não temos cavalos. Quase não temos água nem comida. Tudo que temos são carroções cheios de coisas que as Aes Sedai nunca mais vão voltar para pegar. O que são essas coisas, Adan? O que são para termos de dar nossas vidas para levá-las pelo mundo, com medo até de tocá-las? Não podemos seguir em frente como antes. Podemos, gritou Adan. E iremos. Temos pernas, temos costas. Vamos puxar os carroções se for preciso. Seremos leais ao dever. Ficou espantado a ver o próprio punho em riste. Um punho. A mão tremia quando ele a abriu e baixou novamente. Selwyn deu um passo atrás. Depois, recusou-se a ceder, mantendo-se firme com seus companheiros. Não, Adan. Nossa missão é encontrar um lugar seguro, e alguns de nós querem fazer isso. Meu avô contava histórias que ouvia quando garoto, de quando vivíamos seguros, e as pessoas vinham nos ouvir cantar. Queremos encontrar um lugar onde possamos viver em segurança e cantar outra vez. Cantar? Zombou Adan. Também ouvi essas velhas histórias de que o canto dos Aiel era uma coisa magnífica. Mas você, assim como eu, não conhece essas antigas canções. Elas já se foram. Não vamos abandonar o dever que temos com as Aes Sedai para sair em busca de algo que está perdido para sempre. Alguns de nós vão, Adan. Os outros atrás de Selwyn assentiram. Queremos encontrar este lugar seguro. E as canções. Nós vamos. O barulho fez Adan virar a cabeça. Outros comparsas de Selwyn estavam descarregando um dos carroções e um caixote imenso desabara, abrindo um pouco e revelando que parecia ser um batente de porta de pedra vermelha, escura e polida. Outros carroções estavam sendo esvaziados por pessoas que não os amigos de Selwyn. Pelo menos um quarto das pessoas que via estava trabalhando duro para esvaziar os carroções de tudo que não fosse água ou comida. Não tente nos impedir, advertiu Selwyn. Adan abriu a mão que se fechara em punho outra vez. Vocês não são Aiel, disse. Traíram tudo. Seja lá o que forem, não são mais Aiel. Nós seguimos o caminho da folha tão bem quanto você, Adan. Vão embora, gritou o homem. Vão! Vocês não são Aiel. Estão perdidos. Perdidos. Não quero mais olhar para vocês. Sumam! Selwyn e os outros saíram correndo aos tropeços para bem longe dele. Seu coração pesava mais e mais à medida que ia inspecionando os calções e mortos que jaziam em meio à confusão. Tantos mortos, tantos feridos, gemendo enquanto eram tratados. Selwyn e seus perdidos estavam ocupados em descarregar os calções. Os homens que portavam espadas haviam aberto os caixotes até que perceberam que não havia ouro ou comida dentro. Comida era mais preciosa que ouro. Adan analisou o batente de pedra, as pilhas de estatuetas de pedra amontoadas, as figuras estranhas de cristal ao lado dos vasos com mudas de árvores de cora. Sem utilidade alguma para Selwyn e os outros. Havia propósito para alguns daqueles objetos? Era para isso que estavam sendo leais? Se era, então que fosse. Poderiam salvar alguns. Não havia como dizer quais deles as Aes Sedai consideravam mais importantes, mas poderiam salvar alguns. Viu Maigran e Lewin puxando a saia da mãe. Estava feliz em ver Saralin viva para cuidar deles. Seu último filho, marido dela, pai das crianças, morrera naquela manhã, atingido pela primeira flecha. Poderiam salvar alguns.
Ele salvaria o Zaiel, não importava o custo. Ele se ajoelhou e tomou Siedre nos braços. Ainda somos leais a Aes Sedai, sussurrou. Por quanto tempo teremos que ser leais? Então apoiou a cabeça entre os seios de sua esposa e chorou. Lágrimas ardiam nos olhos de Rand. Em silêncio, apenas movendo os lábios, disse: Siedre. O caminho da folha? Aquela não era uma crença, Iel. Ele não conseguia pensar direito. Mal conseguia pensar, na verdade. As luzes giravam cada vez mais depressa. A boca de Muradin, ao seu lado, estava aberta em um uivo silencioso. O Aiel estava com os olhos arregalados, como se testemunhasse a morte de tudo. Juntos, os dois deram um passo à frente. Jonaé estava parado na beirada do despenhadeiro, olhando para o oeste, por sobre a água iluminada pelo sol. Comelli ficava 100 léguas naquela direção. Ficara. A cidade se estendia pelas montanhas que davam para o mar. 100 léguas a oeste, onde o mar agora corria. Se Alnor ainda estivesse viva, talvez fosse mais fácil suportar aquilo. Sem os sonhos dela, ele mal sabia onde ir ou o que fazer. Sem ela, ele pouco se importava em viver. Sentia cada fio de cabelo grisalho ao se arrastar penosamente de volta aos carroções que aguardavam a uma milha de distância. Menos carroções agora, e deteriorados. Menos gente também, alguns poucos milhares, e antes havia dezenas. Mas ainda eram muitos para os carroções que restavam. Ninguém mais cavalgava, exceto as crianças pequenas demais para caminhar. Adão o encontrou no primeiro carroção. Era um jovem alto, de olhos azuis, bastante cautelosos. Jonas sempre esperava ver o William quando se virava depressa. Mas o William fora mandado embora, claro, anos antes, quando começou a canalizar, mesmo tentando se conter. Ainda havia muitos homens capazes de canalizar no mundo, e eles precisavam mandar embora os meninos que exibiam os sinais. Era preciso. Mas desejava ter os filhos de volta. Quando o Exole morrera, tão pequeno para jazer em uma cova cavada às pressas, corroído por uma doença que as Aes Sedai nenhuma podia curar. Os Ogier chegaram, pai, disse Adão, animado. Jonas suspeitou que o filho sempre tivesse achado que as histórias de Ogier eram apenas histórias. Vieram do norte. Adão o conduziu a um bando sujo e enlameado de não mais de 50 Ogiers, com rostos fundos, olhos tristes e orelhas peludas e esmorecidas. Ele se acostumara com as feições tensas e exauridas e as roupas remendadas do próprio povo. Mas ver o mesmo nos Ogier o deixara chocado. No entanto, tinha gente de quem cuidar e seu dever com as Aes Sedai. Quanto tempo fazia que não viam mais Sedai? Logo depois que Alnora morrera. Tarde demais para Alnora. A mulher havia curado os doentes que ainda viviam, recolhido alguns do sangreal e seguido seu caminho, dando uma risada amarga quando ele perguntou em que lugar poderiam ficar seguros. O vestido dela estava remendado e gasto na bainha. Jonai não soube dizer se a mulher estava lúcida. Ela afirmou que um dos abandonados estava preso, mas apenas em parte, ou talvez, na verdade, nem estivesse. Isramael ainda tocava o mundo, dissera a mulher. Só podia estar tão louca quanto os Aes Sedai homens restantes. Voltou o pensamento outra vez aos Ogier, parados ali, com as pernas compridas bamboleando. Suas ideias vagavam demais desde a morte de Alnora. Eles tinham pães e tigelas nas mãos. Jonai ficou chocado em sentir uma pontada de raiva por alguém ter compartilhado o parco estoque de comida. Quantas pessoas de seu povo daria para alimentar com o que 50 Ogier consumiam? Não. O certo era dividir. Dar, de graça.
100 pessoas? 200? Vocês têm mudas de cora, disse um dos Ogier. Os dedos grossos percorreram delicadamente os trevos das duas plantas em vasos presos a um carroção. Alguns, respondeu Adã com rudeza. Elas morrem, mas o povo antigo corta novas antes de morrerem de vez. Ele não tinha tempo para árvores. Tinha um povo para cuidar. Como estão as coisas no norte? Ruins, respondeu uma mulher Ogier. As terras praguejadas cresceram para o sul, e há Mirdraal e Trollocs. Pensei que estivessem todos mortos. Então não deviam ir para o norte. Não podiam ir para lá. E o sul? O mar de Gerim ficava 10 dias a sul. Ou será que ainda ficava? Estava cansado. Tão cansado. Vocês vieram do leste? Perguntou o outro Ogier. Ele limpou a tigela com uma ponta de pão e engoliu. Como estão as coisas por lá? Ruins, respondeu Jonai. Mas talvez não tanto para vocês. 10, não. 20 dias atrás, umas pessoas pegaram um terço dos nossos cavalos antes de conseguirmos fugir. Tivemos que abandonar os carroções. Aquilo o afligia. Carroções deixados para trás, junto com o que havia neles. As coisas que as Aes Sedai haviam entregado aos cuidados dos Aiel, abandonadas. E não era vez. O que só tornava tudo pior. Talvez todo mundo que conhecemos leva coisas, leva o que deseja. Mas talvez não hajam assim como os Ogier. Talvez, disse uma mulher Ogier, como se não acreditasse. Jonai também não sabia muito bem se acreditava. Não havia lugar seguro. Sabe onde fica algum dos pousos? Jonai a encarou. Não, não sei. Mas sem dúvida vocês vão conseguir encontrar. Já viajamos para tão longe por tanto tempo, disse um Ogier nos fundos do aglomerado. A terra já mudou tanto, acrescentou outro em um ressoar lamentoso. Acho que precisamos encontrar um pouso logo, ou vamos morrer, completou a primeira Ogier. Sinto uma saudade em meus ossos. Precisamos encontrar um pouso. Precisamos. Não posso ajudá-los, respondeu Jonai com tristeza. Sentia um aperto no peito. A terra mudava tanto que já estava irreconhecível. A planície percorrida no ano anterior poderiam ser as montanhas de hoje. As terras praguejadas cresciam. Mirdraal e Trollocs ainda vivos. Gente roubando. Gente com cara de animais. Gente que não conhecia Dashain. Que sequer os conhecia. Ele mal conseguia respirar. Os Ogier perdidos. Os Aiel perdidos. Tudo perdido. O aperto tornou-se dor e ele caiu de joelhos e se encolheu, agarrando o peito. Um punho comprimia seu coração com força. Adão ajoelhou-se ao lado dele, preocupado. Pai, o que houve? Qual o problema? O que posso fazer? Jonai conseguiu agarrar a gola puída do filho e puxou seu rosto para perto. Leve. O povo. Para o sul. Precisou se forçar a expelir as palavras entre espasmos que pareciam rasgar o coração. Pai, é o senhor que... Escute. Escute. Leve-os para o sul. Leve os Aiel para a segurança. Mantenha o pacto. Cuide do que as Aes Sedai nos deram até elas voltarem para buscar o caminho da folha. Você precisa. Ele tinha tentado. Solinda Sedai precisava entender. Ele tinha tentado. A Aunora.
A Aunora. O nome foi morrendo e a dor no peito de Randy aliviando. Não fazia sentido. Nenhum sentido. Como esse povo poderia ser Aiel? As colunas piscavam em lampejos cegantes. O ar revolvia e turbilhonava. Ao lado dele, Muradin mantinha a boca esticada em um esforço para gritar. O Aiel agarrou o véu, agarrou o próprio rosto, deixando arranhões profundos e ensanguentados. À frente. Jonai correu pelas ruas vazias, tentando não olhar os prédios depredados e as árvores cora mortas. Todas mortas. O último dos compridos carros já abandonados fora arrastado para longe. Os abalos secundários ainda agitavam o solo sob seus pés. Ele usava as roupas de trabalho, o Cadin Sor, naturalmente, embora o trabalho que recebera não fosse nada para o qual tivesse sido treinado. Tinha 63 anos, estava no auge da vida, ainda sem idade para cabelos brancos, mas sentia-se um velho cansado. Ninguém questionou seu ingresso no salão dos servos. Não havia viva alma no enorme entrada colunada para fazer perguntas ou dar as boas-vindas. Muita gente se agitava do lado de dentro, os braços cheios de papéis ou caixas, os olhos ansiosos, mas ninguém sequer olhou para ele. Havia uma sensação de pânico nas pessoas que aumentava de forma perceptível cada vez que o chão tremia. Angustiado, ele cruzou a antessala e subiu as escadas correndo. A lama sujou a pedra branca marmorizada. Ninguém podia perder tempo. Talvez ninguém se importasse. Não havia necessidade de bater a porta que procurava. Não era nenhuma das grandes portas douradas que davam para um salão central, mas uma porta lisa e discreta. Mas ele entrou sem fazer barulho e ficou feliz por ter feito isso. Havia meia dúzia de Aes Sedai ao redor da mesa comprida e pareciam não perceber o tremor do edifício. Eram todas mulheres. Ele sentiu um arrepio ao pensar se algum dia os homens poderiam participar de uma reunião como aquela. Quando viu o que havia na mesa, o arrepio transformou-se em tremor. Uma espada de cristal, talvez um objeto do poder, talvez apenas um enfeite, não tinha como dizer. Fixava o estandarte do dragão de Liustern fratricida, estirado feito uma toalha de mesa e espalhado no chão. Seu coração enrijeceu. O que aquilo estava fazendo ali? Por que não fora destruído, junto com a memória daquele homem amaldiçoado? De que adiantam suas previsões? Quase gritava Ozelle. Se não pode dizer quando. Ela balançava os longos cabelos negros a tremer de raiva. O mundo depende disso. O futuro. A própria roda. Dendre, de olhos escuros, a encarou com uma calma mais corriqueira. Eu não sou o Criador. Só posso dizer o que prevejo. Paz, irmãs. Solinda era a mais calma de todas. O antigo vestido de Streit era uma névoa azul clara. Os cabelos acobreados que caíam por sob os quadris eram quase da cor dos dele. Seu avô servira ela quando jovem, mas a mulher parecia mais moça do que ele, pois era Aes Sedai. O tempo de disputas entre nós passou. Jerik e Raindar estarão aqui amanhã. O que significa que não podemos nos permitir cometer erros, Solinda. Temos que saber. Há alguma chance de... Jonai parou de escutar. Elas o veriam quando estivessem prontas. Não era o único no salão, além das Aes Sedai. Somesta estava encostado na parede perto da porta, uma forma gigantesca que parecia feita de vinhos e folhas. Mesmo sentado, a cabeça dele batia um pouco acima da de Jonai. Uma fissura seca, chamuscada de marrom e preto, corria pelo rosto do Nin e formava um sulco na grama verde de seus cabelos. Quando ele encarou Jonai,
Os olhos de Avelã demonstraram preocupação. O homem assentiu para ele e nem tocou a fissura e franziu o senho. Conheço você? Perguntou baixinho. Sou seu amigo, respondeu Jonai com tristeza. Não via Somesta havia anos, mas tinha ouvido falar. A maioria dos Nin estava morta, pelo que ouvira. O senhor me carregou nos ombros quando eu era pequeno. Não se lembra? Cantoria, respondeu o Somesta. Havia cantoria? Tanta coisa já se foi. As Aes Sedai dizem que algumas retornarão. Você é um filho do dragão, não é? Jonai estremeceu. Aquele nome já causara problemas, ainda mais porque não era verdadeiro. Mas quantos cidadãos agora acreditavam que os Aiel da Shain um dia haviam servido apenas ao dragão? Nenhum outro Aes Sedai? Jonai. Ele se virou ao ouvir a voz de Solinda e ajoelhou-se quando ela se aproximava. As outras ainda debatiam, porém em um tom mais baixo. Está tudo pronto, Jonai? Indagou a mulher. Tudo, Aes Sedai. Solinda Sedai. Ele hesitou e respirou fundo. Solinda Sedai. Alguns de nós desejam permanecer. Ainda podemos servir. Você sabe o que aconteceu com os Aiel em Tesoura? Jonai assentiu e a mulher deu um suspiro e estendeu o braço para afagar seus cabelos curtos, como se ele fosse uma criança. É claro que sabe. Vocês, da Shain, têm mais coragem do que 10.000 Aiel de braços dados, cantando, tentando fazer um louco se lembrar de quem eram e de quem ele havia sido, tentando transformá-lo com seus corpos em uma canção. Jarik Mundoran os matou. Ele ficou ali parado, olhando, como se aquilo fosse um quebra-cabeça, matando todos, e os Aiel continuaram apertando as fileiras e cantando. Ouvi dizer que ele escutou o último Aiel por quase 1 hora antes de aniquilá-lo. Depois disso, Tesoura ardeu em chamas, um fogaral que consumiu pedra, metal e carne. Há uma folha de vidro onde um dia existiu a segunda maior cidade do mundo. Muita gente teve tempo de fugir a Aes Sedai. Os da Shain ganharam tempo para fugir. Não temos medo. Sorinda apertou as mãos nos cabelos do homem, cheia de pesar. Os cidadãos já fugiram para Parendicen, Jonai. Além do mais, os da Shain ainda têm um papel a desempenhar. Se pelo menos Dendre conseguisse ver o suficiente para dizer o que é. Pretendo salvar algo daqui, e esse algo é você. Como quiser, respondeu ele, relutante. Vamos cuidar do que vocês nos confiaram até que voltem para buscar. É claro, as coisas que demos a vocês. Ela sorriu para ele e abriu a mão, alisando os cabelos mais uma vez, antes de entrelaçar os dedos na outra mão. Vocês levarão as coisas para um lugar seguro, Jonai. Continue andando, sempre andando, até encontrarem um local seguro onde ninguém possa lhes fazer mal. Como quiser, Aes Sedai. E Coleman, Jonai? Ele está mais calmo? A única alternativa era contar a ela. Preferia arrancar a própria língua. Meu pai está escondido em algum lugar da cidade. Ele tentou nos convencer a resistir. Ele não escuta, Aes Sedai. Não escuta. Encontrou uma lança de choque em algum lugar e... Jonai não conseguia continuar. Achou que a mulher fosse ficar irritada, mas os olhos dela se encheram de lágrimas. Mantenha o pacto, Jonai. Se os da Shain perderem todo o resto, garanta a continuidade do caminho da folha. Prometa isso. Claro, Aes Sedai, respondeu chocado. O pacto era os Aiel, e os Aiel eram o pacto.
Abandonar o caminho seria abandonar sua essência. Colm era uma aberração. O pai estava estranho desde que Jonai era criança, pelo que diziam. Quase não era Aiel, embora ninguém soubesse por quê. Então vá, Jonai. Quero você longe de Paarem, dissem até amanhã. E não esqueça. Continue andando. Proteja-os, Aiel. Ele fez uma mesura onde estava, ajoelhado, mas Solinda já voltara para o debate. Podemos confiar em Kodan e seus companheiros, Solinda? Temos que confiar, Ozeli. Eles são jovens e inexperientes, mas ainda não foram tocados pela mácula e não temos escolha. Então faremos o que for preciso. A espada deve esperar. Somicheta, temos uma tarefa para o último dos Nin, se você puder cuidar disso. Já pedimos bastante a você, mas agora precisamos pedir mais. Jonai retirou-se com mesura formal enquanto o Nin se levantava, a cabeça roçando no teto. Já imersa nos próprios planos, as Aes Sedai não olharam para ele, que lhes dispensou a última honraria mesmo assim. Achava que não as veria nunca mais. Ele saiu correndo do salão dos servos e seguiu até a cidade, onde a grande multidão aguardava. Milhares de carroções estendiam-se em 10 fileiras por mais de 2 léguas. Carroções abarrotados de comida e barris de água. Carroções carregados com os caixotes que as Aes Sedai haviam confiado aos Aiel. Angreal, Saangreal e Terangreal. Todas as coisas que tinham de ser mantidas longe das mãos dos homens, que enlouqueciam quando manejavam um poder único. Antes havia outras formas de carregá-los. Carros Jô, saltadores, moscardos e imensas asas Shô. Agora, tinham de se contentar com carroções e cavalos reunidos a muito custo. Havia gente entre os carroções. Estavam em número suficiente para encher uma cidade, mas talvez fossem todos os Aiel vivos que restavam no mundo. 100 vieram ao seu encontro, homens e mulheres representantes que exigiam saber se as Aes Sedai haviam concedido permissão para que alguns ficassem. Não, disse. Alguns franziram o rosto, relutantes, e ele acrescentou. Temos que obedecer. Somos Aiel da Shain e obedecemos os Aes Sedai. Eles se dispersaram lentamente de volta para os carroções, e Jonai pensou ter ouvido alguém mencionar o nome de Colmin, mas não podia deixar que aquilo o atormentasse. Correu até o próprio carroção, na dianteira de uma das fileiras centrais. Os cavalos estavam nervosos com os tremores intervalados do chão. Os filhos já estavam sentados. Willin, de 15, com as rédeas, e Adan, de 10, ao lado dele. Ambos com sorrisos escancarados de nervosismo e empolgação. A pequena Ezole brincava com uma boneca em cima da lona que cobria os pertences da família. E o mais importante, a carga das Aes Sedai. Não havia espaço para ninguém além dos jovens e dos muito velhos. Havia uma dúzia de mudas de cora com raízes em pote de barro, acomodados atrás do assento do carroção, para serem plantados quando encontrassem um local seguro. Uma coisa tola de levar, talvez, mas cada carroção continha potes com as mudas. Era algo de um tempo havia muito acabado, símbolo de um tempo melhor por vir. O povo precisava de esperança e de símbolos. Aonor aguardava ao lado dos animais, os cabelos negros e brilhosos caindo por sobre os ombros, fazendo com que Jonai se lembrasse da primeira vez que a vira quando menina. Mas, no momento, havia rugas de preocupação em volta dos olhos da esposa. Tentou abrir um sorriso, escondendo a preocupação no próprio coração. Tudo vai ficar bem, esposa do meu coração. Ela não respondeu e Jonai acrescentou. Você sonhou? Há algum tempo que não acontece, murmurou a mulher. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E toda a sorte de coisas vai ficar bem. Com um sorriso trêmulo, ela tocou seu rosto.
Com você eu sei que vai ser assim, marido do meu coração. Jonai acenou por cima da cabeça e um sinal ondulou pelas fileiras. Lentamente, os carroções começaram a se movimentar e os Aiel começaram a deixar Parendizem. Rand balançou a cabeça. Era demais. Lembranças juntas, amontoadas. O ar parecia repleto de relâmpagos difusos. O vento levantava poeira e a transformava em redemoinhos dançantes. Muradin tinha sulcos profundos na face. Agora, suas unhas penetravam os olhos. À frente. Colmin ajoelhou-se na beira do chão arado, vestindo as roupas de trabalho. Um casaco lisa, cinza amarronzado, calças e botas macias de cadarço. Estava ao lado de outros vestidos como ele, rodeando o campo, 10 homens dos Aiel da Shain, a 2 braços de distância um do outro, e um Ogier formavam um círculo. Dava para ver o campo seguinte, com pessoas dispostas da mesma forma, à frente dos soldados, com lanças de choque largadas em cima dos carros job-blindados. Um moscardo zunia, patrulhando acima, uma vespa de metal mortífera com 2 homens dentro. Ele tinha 16 anos, e as mulheres haviam decidido que sua voz, enfim, estava grave o suficiente para que participasse das canções de semeadura. Os soldados o deixavam fascinado, humanos e Ogier. Talvez fosse o mesmo fascínio exercido por uma cobra venenosa multicolorida. Eles matavam. O avô de seu pai, Sharn, alegava que nos tempos de outrora não havia soldados, mas Colm não acreditava. Se não havia soldados, quem impedia os Cavaleiros da Noite e os Trollocs de matarem todo mundo? É claro que Sharn dizia que naquela época também não havia Mirdraals ou Trollocs, nenhum abandonado, nenhum forjado das sombras. Muitas histórias que ele contava eram de uma época antes dos soldados, dos Cavaleiros da Noite e dos Trollocs, quando dizia que o Senhor do Túmulo estava preso bem longe e ninguém sabia seu nome ou conhecia a palavra guerra. Colm não conseguia imaginar um mundo desses. A guerra já era antiga quando nascera. Ele gostava das histórias de Sharn, mesmo sem acreditar nelas, mas algumas rendiam ao velho umas broncas e caras feias. Como quando alegou ter servido a um dos abandonados. Não qualquer abandonado, mas Lanfir em pessoa. E também disse que servira a Isramael. Se Sharn precisava inventar histórias, Colm preferia que dissesse que serviu ao próprio Lews Therin, o grande líder. De certo, todos perguntariam por que não estava servindo ao dragão agora, mas isso já melhoraria as coisas. Colm não gostava da forma como os cidadãos encaravam Sharn quando ele dizia que Lanfir nem sempre fora má. Um burburinho no extremo do campo revelou que o Nin se aproximava. A grande figura, de cabeça, ombros e peitos mais altos que qualquer Ogier, pisou no chão cheio de sementes, e Colm não precisou olhar para saber que ele deixava pegadas cheias de brotos. Era Somesta, rodeado por nuvens de borboletas brancas, amarelas e azuis. Murmúrios entusiasmados surgiram por entre os cidadãos e os donos dos campos, ali reunidos para assistir. Cada campo teria seu próprio Nin. Colm se perguntou se poderia falar com Somecheta sobre as histórias de Sharn. Tinha conversado uma vez com o Nin, e Somecheta já tinha idade para saber se Sharn dizia ou não a verdade. Os Nin eram mais velhos que todos. Alguns diziam que eles não morriam, pelo menos não enquanto as plantas continuavam crescendo. Mas aquela não era a hora de pensar em questionar um Nin. O Ogier começou, como era apropriado, ficando de pé para cantar. Os sons graves ressoavam feito ribombar da terra. Os Aiel se levantaram e vozes masculinas se elevaram na própria canção, e mesmo os mais graves eram um tom mais agudo que o do Ogier.
Ainda assim, as canções se entrelaçaram e Somicheta trançou as tramas em sua dança, deslizando pelo campo em passos impetuosos, os braços abertos, as borboletas voejando ao redor, pousando nos dedos espalmados. Coleman conseguia ouvir as canções de semeadura nos outros campos, as mulheres batendo palmas para encorajar os homens, no ritmo da batida de uma nova vida. Mas aquele conhecimento estava longe dele. A música o arrebatou, e Coleman quase sentiu que era a ele, não aos sons que emitia, que Somicheta urdia sob o solo e ao redor das árvores. Já não eram sementes. Brotos de zemai cobriam o campo, maiores onde o pé de Nim pisara. Praga nenhuma tocaria aquelas plantas, inseto algum. Depois de cantadas, elas cresceriam até o dobro da altura de um homem e encheriam os celeiros. Fora para isso que ele nascera, para aquela e as outras canções de semeadura. Não lamentava o fato de Uzai Sedai o ter acusado aos 10 anos de idade, alegando que ele não tinha o poder. Seria maravilhoso se tornar Aes Sedai, mas sem dúvida não mais incrível do que aquele momento. A canção foi morrendo aos poucos, Uzaiel conduzindo o final. Somicheta dançou mais alguns passos depois que as vozes cessaram, e a canção ainda parecia pairar de leve no ar enquanto ele se movia. Então o Nim parou e estava acabado. Coleman ficou surpreso em ver que o povo da cidade fora embora, mas não teve tempo para se perguntar aonde tinham ido ou por quê. As mulheres vinham, risonhas, parabenizar os homens. Ele era um dos homens agora, não mais um garoto. Embora as mulheres se alternassem entre beijos em seus lábios e afagos nos cabelos curtos e ruivos. Foi então que viu o soldado, apenas algumas passadas à frente, a observá-los. Deixaram em algum lugar a lança de choque e a capa de batalha de tecido fluido, mas ainda usava o capacete. Parecia a cabeça de algum inseto monstruoso, cujo maxilar escondia a face do homem, mesmo com a viseira anti-choque levantada. Como se percebesse que ainda chamava atenção, o soldado arrancou o capacete, revelando um rapaz jovem e escuro, não mais de 4 ou 5 anos mais velhos que Coleman. Os olhos castanhos do soldado, sem nunca piscar, encontraram os dele, e Coleman sentiu um tremor. O rosto era apenas 4 ou 5 anos mais velho, mas aqueles olhos... O soldado devia ter sido selecionado para começar o treinamento aos 10. Coleman ficou feliz de Uzaiel serem poupados da seleção. Um dos Ogier se aproximou. Era Tomada, com as orelhas peludas inclinadas para a frente, curiosas. Trouxe notícias, homem da guerra. Percebi a animação dos carros Jô enquanto cantávamos. O soldado hesitou. Acho que posso dizer, embora não tenha sido confirmado. Fomos informados de que Lewis Stern conduziu os companheiros a um ataque em Shayal Ghul hoje de manhã cedo. Algo está atrapalhando a comunicação, mas a informação é de que o Bor foi selado com a maior parte dos abandonados do lado de lá. Talvez todos. Então acabou. Tomada suspirou. Enfim acabou. Que a luz seja louvada. Sim. O soldado olhou em volta, parecendo perdido de repente. Acho que sim, eu acho. Ele olhou as próprias mãos, depois deixou-as desabar outra vez ao lado do corpo. Parecia cansado. O povo local mal podia esperar para comemorar. Se a notícia for verdade, a comemoração pode durar dias. Será que... Não, não vão querer soldados se juntando a eles. E vocês? Para hoje à noite, talvez, respondeu Tomada. Mas temos mais 3 cidades para visitar antes de completar o circuito. É claro, vocês ainda têm trabalho a fazer. Ainda tem isso.
O soldado olhou outra vez ao redor. Ainda há Trollocs, mesmo que os abandonados tenham ido embora. Ainda há Trollocs e Cavaleiros da Noite. Assentindo para si mesmo, o homem começou a voltar para os carros Jô. Tomada não parecia nem um pouco animado, mas Coleman sentia-se tão atônito quanto o jovem soldado. A guerra tinha terminado? Como seria o mundo sem guerra? De súbito, precisou falar com Charne. Os sons da festança vieram encontrá-lo antes que chegasse à cidade. Risos, cantoria. Os sinos da torre da prefeitura começaram a ressoar, exuberantes. O povo dançava nas ruas. Homens, mulheres e crianças. Coleman abria caminho entre eles, à procura. Charne escolhera ficar em uma das estalagens onde os Aiel estavam hospedados, em vez de participar da cantoria. Nem as Aes Sedai podiam fazer algo pelas dores em seus velhos joelhos, mas de certo sairia para ver isso. De repente, Coleman sentiu algo golpear sua boca e as pernas cederam. Ele desabou de joelhos antes de perceber que estava caído. A mão que levou à boca retornou ensanguentada. Olhou para cima e deparou-se com um cidadão enraivecido de pé diante dele, alisando o punho. Por que você fez isso? Perguntou. O cidadão cuspiu nele. Os abandonados estão mortos. Mortos, está me ouvindo? Lanfear não vai mais proteger você. Extirparemos todos vocês que serviam aos abandonados, enquanto fingiam estar do nosso lado, e trataremos todos que nem tratamos aquele velho maluco. Uma mulher puxava o braço do homem. Venha, Toma. Vamos embora e segure essa sua língua besta. Quer que os Zugir venham atrás de você? Parecendo desconfiado de repente, o homem deixou que ela o puxasse em direção à multidão. Coleman levantou-se com dificuldade e começou a correr sem dar atenção ao sangue que jorrava pelo queixo. A estalagem estava vazia, silenciosa. Nem mesmo o estalajadeiro estava lá, e nem a cozinheira e seus ajudantes. Coleman correu pelo edifício, gritando. Charne! 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 Nos fundos, talvez. Charne gostava de sentar-se debaixo das árvores de maçã picante atrás da estalagem e contar histórias sobre sua juventude. Coleman correu até a porta dos fundos, tropeçou e caiu de cara no chão. Era uma bota descalçada que estava no caminho. Uma das botas vermelhas que Charne usava o tempo inteiro, agora que não participava mais da cantoria. Algo fez Coleman olhar para cima. O corpo de Charne, de cabelos brancos, pendia de uma corda amarrada na cumeira. Um pé sem a bota que ele descalçara aos chutes. Os dedos de uma das mãos agarrados com força ao pescoço, tentando soltar a corda. Por quê? Perguntou Coleman. Somos da Shain. Por quê? Não havia ninguém para responder. Ele apertou a bota contra o peito, ajoelhou-se e ficou ali, encarando Charne, enquanto o som da festança o envolvia. Randy estremeceu. A luz das colunas era um azul enevoado e tremulante que parecia sólido. Parecia agarrar seus nervos e arrancá-los da pele. O vento uivou. Um redemoinho vasto a sugá-lo para dentro. Muradin conseguira pôr o véu, e as órbitas ensanguentadas encaravam as cegas por cima do tecido negro. O Aiel mastigava alguma coisa. Uma espuma sangrenta escorria pelo peito. À frente. Charne descia pela lateral da rua ampla e lotada, andando debaixo das árvores de cora. Os trevos espalhando paz e alegria nas sombras dos prédios prateados que tocavam o céu. Uma cidade sem cora seria triste como um descampado. Carros Jôs uniam baixinho pela rua,
e grandes asas show brancas disparavam pelo céu, levando cidadãos a Comele, Tesoura ou algum outro lugar. Era raro ele usar as asas. Se precisasse ir para muito longe, em geral, uma Aes Sedai viajava junta. Mas, naquela noite, iria para Mijin. Era seu 25º dia do nome, e naquela noite pretendia aceitar o último pedido de casamento de Nala. Ele se perguntou se ela ficaria surpresa. Passaram um ano se esquivando com evasivas, sem querer sossegar. Isso significaria passar a servir a Zoreli Sedai, a quem Nala servia. Mas Mirin Sedai já concedera sua bênção. Ele fez uma curva e só teve tempo de ver um homem escuro, de ombros largos, com uma barba fina e elegante, antes que o ombro do homem o arremessasse pelo ar e ele caísse de costas, batendo a cabeça na calçada, vendo estrelas. Ficou ali parado, atordoado. Tome cuidado por onde anda, reclamou o homem barbado, irritado, ajustando o casaco vermelho sem mangas e sacudindo a renda nos punhos. Os cabelos negros que caíam sobre os ombros estavam presos atrás da cabeça. Era a última moda, e o mais perto que alguém que não tivesse prestado juramento ao pacto chegaria de imitar um Aiel. A mulher de cabelos claros ao lado do homem pôs a mão no braço dele. O vestido de estrite branco brilhante foi escurecendo com um súbito constrangimento. João, olha o cabelo dele. Ele é Aiel, João. Apalpando a cabeça para ver se estava quebrada, Charne tocou os cabelos curtos e acobreados. Em vez de sacudir a cabeça, deu um puxão no rabo comprido atrás da nuca. Uma contusão, pensou. Nada grave. É verdade. A irritação do homem deu lugar à consternação. Peço perdão, Dashain. Eu é que deveria tomar cuidado por onde ando. Deixe que eu o ajude a se levantar. O homem já fazia jus às palavras, erguendo Charne. Está tudo bem? Posso chamar um saltador para levá-lo aonde quiser. Não estou ferido, cidadão, disse Charne em um tom brando. A culpa foi minha, de verdade. E tinha sido, correndo daquele jeito. Poderia ter machucado o homem. Eu machuquei o senhor? Por favor, me perdoe. O homem abriu a boca para protestar. Os cidadãos sempre faziam isso. Pareciam achar que os Aiel eram feitos de vidro. Mas, antes que ele conseguisse falar, o chão se agitou sob seus pés. O ar também, em ondas difusas. O homem olhou em volta, desconfiado, e envolveu o próprio corpo e o da esposa com um manto estiloso, de modo que a impressão era ver duas cabeças sem corpos. O que é isso, Dashain? Os outros que tinham visto cabelos de Charne se reuniram ao redor dele, ansiosos, fazendo as mesmas perguntas. Mas ele os ignorou, sem nem se preocupar se estaria sendo rude. Começou a empurrar a multidão para abrir passagem, mantendo o olhar fixo no Charon. A esfera branca de 1000 pés de diâmetro flutuava tão alta quanto os domos azuis e prateados de Kolandaan. Mierin dissera que aquele era o dia. Dissera que tinha encontrado uma nova fonte de poder único. A Aes Sedai, homens e mulheres, seriam capazes de tocar a mesma fonte, e não metades separadas. O que homens e mulheres poderiam fazer unidos seria ainda maior. E, naquele dia, ela e Beidomon a tocariam pela primeira vez. A última que homens e mulheres trabalhariam juntos manejando poderes diferentes, naquele mesmo dia. Algo que parecia uma pequena lasca branca jorrou do Charon em um jato de fogo negro. Depois foi caindo, parecendo lenta e insignificante. Então, um esguicho de centenas de gotas voou por todos os lados em volta da imensa esfera. O Charon se quebrou como um ovo e começou a cair, desabar um inferno de obsidianas. A escuridão tomou o céu,
engolindo o sol em uma noite artificial, como se a luz daquelas chamas fosse a escuridão. Pessoas gritavam em todo lugar. No primeiro jato de fogo, Charne arrancou em disparada em direção a Colan Daan, mas sabia que era tarde demais. Jurou servir aos Aes Sedai, mas estava atrasado. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto corria. Piscando para afastar os borrões que atrapalhavam sua visão, Rand apertou a cabeça com ambas as mãos. A imagem ainda flutuava em sua mente. Aquela esfera gigante caindo, preta e incandescente. Será que vi mesmo o buraco sendo aberto na prisão do Tenebroso? Será? Ficou parado na beirada das colunas de vidro, encarando a vendesora. Uma árvore cora. Uma cidade é uma selva sem árvores cora. E agora existe apenas uma. As colunas cintilavam no tênue brilho, azul formado pelo domo da névoa acima, embora mais uma vez a luz parecesse ser apenas reflexos brilhantes. Não havia sinal de Muradin, mas ele não achava que o Aiel tivesse saído da floresta de vidro, ou que algum dia sairia. De repente, algo chamou sua atenção na parte mais baixa dos galhos da árvore da vida. Uma silhueta oscilava lentamente. Era um homem suspenso em uma estaca entre dois galhos por uma corda amarrada ao pescoço. Com um rugido sem palavras, ele correu até a árvore, agarrando Saidin. A espada de fogo surgindo em sua mão enquanto saltava, rompendo a corda. Ele e Matt caíram no chão de pedras brancas coberto de terra com dois baques surdos. A estaca se soltou e desabou ao lado deles com um claque. Não era uma estaca. Era uma lança estranha de cabo preto com uma lâmina curta de espada no lugar da lâmina normal. O metal levemente curvo e afiado de um lado só. Rand não teria dado a mínima, nem se fosse feita de ouro e coendilar e cravejada de safiras e gotas de fogo. Largou a espada e o poder. Soltou a corda do pescoço de Matt e apertou a orelha contra o peito do amigo. Nada. Desesperado, rasgou o casaco e a camisa de Matt, rompendo o cordão de couro com um medalhão de prata que repousava no peito do jovem. Atirou longe o medalhão e escutou outra vez. Nada. O coração não batia. Morto. Não. Ele estaria bem se eu não o tivesse deixado me seguir até aqui. Não posso deixá-lo morrer. Com toda a força que tinha, esmurrou o peito de Matt, depois escutou. Nada. Golpeou mais uma vez. Escutou. Sim, um sinal. Um pulso fraco. Tão fraco, tão lento, e enfraquecendo mais. Porém, Matt ainda estava vivo, apesar da forte marca roxa ao redor do pescoço. Talvez ainda pudesse continuar vivo. Rand encheu os pulmões e soprou o ar com dificuldade para dentro da boca de Matt, o mais forte que pôde. De novo e de novo. Então foi para cima do amigo, mantendo uma perna de cada lado do corpo inerte. Agarrou a cintura dele pelas calças e puxou para cima, erguendo os quadris de Matt do chão. Para cima e para baixo. 3 vezes. Depois soprou o ar outra vez para dentro da boca do amigo. Poderia ter canalizado. Talvez assim fosse capaz de fazer alguma coisa. A lembrança daquela garota na pedra o impediu. Queria Matt vivo. Vivo, não feito uma marionete comandada pelo poder. Uma vez, em campo de Emond, vira mestre Luhan ressuscitar um garoto encontrado boiando nas águas do fonte de vinho. Então soprava ar e puxava. Soprava ar e puxava, rezando. De súbito, Matt deu um salto, tossindo. Rand ajoelhou-se ao lado dele, levou as 2 mãos à garganta do amigo e rolou para o lado, sugando o ar em um chiado agoniado.
Matt levou uma das mãos ao pedaço de corda e estremeceu. Esses malditos filhos de umas cabras! Resmungou com a voz rouca. Tentaram me matar. Quem? Perguntou Randy, olhando ao redor desconfiado. Os palácios inacabados em volta da grande praça o encararam de volta. Era certo que Ruidian estava vazia, exceto pelos dois. A não ser que Murad ainda estivesse vivo em algum lugar. O povo, do outro lado, daquele batente retorcido. Engolindo em seco, cheio de dor, Matt se sentou e soltou uma respiração profunda e instável. Tem um aqui também, Randy. Ele ainda soava como se tivesse a garganta ferida. Você conseguiu passar? Eles responderam alguma pergunta? Aquilo poderia ser útil. Estava desesperado por mais respostas. Tinha 1000 perguntas e pouquíssimas respostas. Nenhuma resposta, respondeu o médico com a voz rouca. Eles trapacearam e tentaram me matar. Apanhou o medalhão, uma cabeça de raposa prateada quase do tamanho da palma da mão, e um instante depois a enfiou no bolso abrindo um sorriso. Pelo menos tirei alguma coisa deles. Puxando a estranha lança para si, passou os 5 dedos pelo cabo negro. Em sua extensão corria uma linha com alguma inscrição esquisita em letra cursiva, margeada por um par de pássaros gravados em um metal ainda mais escuro que madeira. Corvos, pensou Randy. Havia outro par deles gravado na lâmina. Com uma risada seca e amarga, Matt levantou-se, meio apoiado no cabo da lança, cuja lâmina de espada despontava na mesma altura que sua cabeça. Não se deu ao trabalho de amarrar a camisa ou abotoar o casaco. Também vou ficar com isso. A charada é deles, mas vou ficar. A charada? Matt assentiu. A inscrição diz o seguinte: eis o que foi acordado, tratado, saída contento. O pensamento é a flecha do tempo. A lembrança jamais se apaga. O que foi pedido está dado. O preço assim se paga. Depois de recitar, Matt continuou. Bela charada, não é? Vou fazer aqueles espertinhos provarem do próprio veneno se tiver chance. Vou mostrar a eles o que é pensamento e lembrança. Matt estremeceu e passou a mão pelos cabelos. Luz, minha cabeça está doendo demais. Está girando como 1000 pedacinhos de sonho e cada um é uma agulha. Você acha que Marlene faria algo a respeito se eu pedisse? Tenho certeza de que sim, respondeu Randy, devagar. Matt devia estar sentindo muita dor se queria a ajuda da Aes Sedai. Olhou outra vez o cabo escuro da lança. A maior parte da inscrição estava encoberta pela mão de Matt, mas não tudo. O que quer que fosse, não tinha ideia do que dizia. Como era que Matt sabia? As janelas vazias de Ruídia o encaravam com um ar zombeteiro. Ainda escondemos muitos segredos, pareciam dizer. Mais do que você imagina. Piores do que imagina. Vamos voltar, Matt. Não me importa se tivermos de cruzar o vale à noite. Como você disse, estará mais fresco. Não quero mais ficar aqui. Por mim está ótimo, respondeu Matt, tossindo. Desde que a gente tome mais um gole da água daquela fonte. Randy acompanhou o passo de Matt, a princípio lento e claudicante, com a estranha lança servindo de bengala. Parou uma vez para olhar as 2 estatuetas de um homem e uma mulher segurando esferas de cristal, mas deixou-as lá. Não ainda. Não por um bom tempo, se tivesse sorte. Depois que deixaram a praça para trás, os palácios inacabados erguidos ao longo da rua ganharam um aspecto ameaçador, com os topos denteados parecendo as muralhas de imensas fortalezas. Randy abraçou Saidin, embora não visse ameaça real. Mas sentia, como se os olhos assassinos o vigiassem pelas costas.
Ruídian jazia, vazia e pacífica, sem sombras sobre o tênue brilho azul do teto de névoa. A terra nas ruas se encrespava com o vento. O vento. Não havia vento. Ah, que me queime, resmungou Matt. Acho que estamos com um problema, Randy. É isso que ganho, ficando perto de você. Você sempre me arruma problemas. As ondas vieram mais rápidas, ajuntando-se e formando camadas mais espessas, trêmulas e inquietas. Você consegue andar mais depressa? Perguntou Randy. Andar? Sangue cinza, eu consigo correr. Inclinando a lança junto ao peito, Matt fez jus às palavras e irrompeu em um trote. Correndo ao seu lado, Randy formou outra vez a espada, sem saber o que poderia fazer com ela, contra camadas de terra ondulante, sem saber se seria mesmo necessária. Era apenas terra. Não. Mas que desgraça, não é? É uma daquelas bolhas, o mal do tenebroso flutuando pelo padrão, atrás de malditos Taverém. Sei que é isso. Ao redor deles, a poeira levantava e tremia, cada vez mais espessa, agrupando-se. De súbito, bem diante dos dois, uma silhueta se ergueu na bacia de uma fonte seca. Um sólido contorno masculino, escuro e sem feições, com dedos como garras afiadas. Sem fazer barulho, a coisa saltou para cima deles. Randy se moveu instintivamente. A lua nasce sobre a água, e a lâmina de poder retalhou a figura escura. Em um segundo, era apenas uma nuvem de poeira grossa pairando sobre a calçada. Mas ela foi substituída por outras, silhuetas negras e sem rosto, irrompendo ligeiras por todos os lados. Nenhuma idêntica, mas todas com garras estendidas. Randy dançou as formas entre elas, a espada tecendo padrões intrincados no ar, deixando para trás partículas de pó flutuantes. Matt usou a lança como porrete, rodopiando-a em um borrão indistinto, mas valendo-se da lâmina da espada como se sempre tivesse usado a arma. As criaturas morreram, ou pelo menos retornaram ao pó, mas eram muitas e muito ágeis. Sangue escorria pelo rosto de Randy, e a antiga ferida na lateral do corpo ardia a ponto de abrir. O rosto de Matt também estava todo vermelho, assim como o peito. Eram muitas e muito ágeis. Você não faz a 10ª parte do que já é capaz. Foi o que Lanfear dissera. Ele riu ao dançar as formas. Aprender com um dos abandonados. Poderia fazer isso, mas não do jeito que ela pretendia. Sim, poderia. Canalizava, urdia fios de poder e mandava um redemoinho para o centro de cada silhueta negra. Elas explodiam em nuvens de poeira que o faziam tossir. Até onde ele pôde ver, a poeira se assentava no ar. Matt, ferido e arfante, apoiou-se na lança de cabo escuro. Foi você que fez isso? Indagou, sem fôlego, limpando o sangue dos olhos. Já não era sem tempo. Se sabia fazer, por que não fez logo de cara, maldição? Randy começou a rir outra vez. Porque não pensei nisso. Porque não sabia até fazer. Porém, a risada congelou na boca. A poeira se agitou no ar e, ao tocar o chão, começou a ondear. Corra, disse. Temos que sair daqui. Corra! Lado a lado, os dois dispararam pela névoa, golpeando qualquer filete de poeira que se adensava, chutando, fazendo qualquer coisa que as impedisse de se juntarem. Randy mandou redemoinhos em todas as direções, em um turbilhão ensandecido. A poeira espalhada começou a tremer, a se reunir de volta na mesma hora, antes mesmo de tocar o solo. Os dois continuaram correndo pelo nevoeiro e o atravessaram, irrompendo em uma luz fraca com sombras cortantes. Cheio de dor na lateral do corpo, Randy deu uma guinada, pronto para lançar raios, fogo ou qualquer coisa. Nada passou pelo nevoeiro atrás deles.
Talvez a névoa fosse uma muralha contra aquelas criaturas escuras. Talvez as contivesse. Talvez. Não sabia. Não se importava, na verdade, desde que as coisas não o seguissem. Que me queime, resmungou o médico com a voz áspera. Ficamos lá a noite inteira. O sol já está quase nascendo. Não achei que tivesse passado tanto tempo. Randy encarou o céu. O sol ainda não despontara nas montanhas. Uma nuvem tão brilhante que fazia os olhos doerem delineava os picos dentados. Sombras compridas cobriam o chão do vale. Ele emergira de ruína no amanhecer e unirá a todos com elos que não poderão ser desfeitos. E unirá a todos com elos que não poderão ser desfeitos. Ele os trará de volta e os destruirá. Vamos subir a montanha, disse baixinho. Eles estarão esperando por nós. Por mim.